Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com meu amigo Paulo, professor Paulo Eduardo Ferreira, mestre em ortodontia, especialista em radiologia odontológica, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, coordenador do curso de especialização em ortodontia na BO de Campinas, e ele que desenvolveu o software Easy Age para a análise cervical. Tudo bem, Paulo? Boa noite, meu querido. Boa noite, professor. Como vai? Tudo bem, professor? Tudo Eu estou bem? muito contente em estar aqui com o senhor. Estou muito feliz pelo convite do Cifaz para nós podermos falar para os nossos colegas radiologistas, aos nossos colegas ortodontistas, ortopedistas, odontopediatras, implantodontistas. Eu sei que o senhor é implantodontista. Todos os nossos colegas que estudam crescimento crânio-facial, hoje vai aprender uma ferramenta muito legal, muito importante, muito prática, que dá para ser usado hoje após nossa live. Ok. Então, é a análise cervical da maturação, né, das vértebras cervicais e tendo, em primeiro lugar, né, o paciente. Isso aqui é um blog lá do cefaz.net, depois, quem tiver a oportunidade, entrar lá, está tudo explicadinho, e que tem essa vantagem, né, Paulo, da própria teleradiografia, a gente usar para fazer a análise cervical, evitando, né, a radiografia da mão, punho em mão, que é mais uma radiação extra, né, que o paciente iria receber fazendo a análise carpal. É com você, Paulo. Professor, quando em 2000, mais ou menos, professor, eu tive uma aula quando eu estava fazendo radiologia, especialização, com a professora Emiko Saito, que foi minha orientadora no curso de especialização de radiologia, professora Emiko Saito Arita, professor de radiologia da USP. E eu tive aula com uma professora chamada Renata de Almeida Pedrim. Ela é ortodontista e ela é radiologista, e na época dava aula em Lins, professor. E ela foi a primeira pessoa, né, primeiro brasileiro, na verdade brasileira, a escrever um artigo em língua portuguesa sobre o método vertebral. Esse artigo foi publicado em 1998 na Dental Press, aquela Dental Press antigona, daquele formatão todo clássico, professor. E saiu como primeiro autor Santos, professora Suzy Nakamura Santos, e uma das coautoras a Renata de Almeida Pedrim, filha do professor Renato de Almeida. E aí, professor, nessa época, em 2000, a gente não ouvia falar de métodos cervicais, pouco se ouvia. E a gente que trabalha com crescimento e desenvolvimento, professor, a gente está sempre perguntando, né, o aluno, eu que trabalho com especialização, o aluno sempre pergunta para a gente o que é a idade óssea. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Ah, você estava compartilhando aí, professor? Isso. Não, então agora... Pode ir. Agora, e eu estava falando para o senhor, o aluno ele vem para a gente, pergunta assim, ó, o que é a idade óssea? A idade óssea é... Aqui, ó. Epa. Peraí. Aqui, aí nós dois aqui, professor. Aí, ó. Aí, ó. E a gente, o aluno sempre está perguntando para a gente o que é a idade. Métodos para estimar, né, a idade óssea. A idade óssea, pessoal, é o que
realmente, ou em que estágio realmente o osso está. Não quer dizer que, por exemplo, a parte endocrinológica está correta. Às vezes ela está alterada. Tem criança que está acelerada, está crescendo mais rápido do que o normal. Tem criança que está atrasada. Então, nós como ortodontista, ortopedista, odontopediatra, nós precisamos saber a quantidade desse crescimento. A idade óssea informa isso para a gente. E quando a gente fala de crescimento, é um aumento da quantidade. Já o Moyer já dizia para a gente há muito tempo atrás. O aumento da quantidade. Nós, radiologistas, estimamos este crescimento e enviamos para o ortodontista, para o ortopedista, para o odontopediatra, para ele saber, professor, em que fase que está. Se está ali, 2 anos de idade, a cabeça tem um tamanho, 12 anos de idade, a cabeça tem outro, 25 anos de idade, a cabeça tem outro. E nisso, professor, a gente sempre está trabalhando no pensamento crescer. O implantodontista, ele trabalha ao inverso. Ele está esperando terminar de crescer. Então, uma das coisas que eu já vou falando, quer dizer, além da idade óssea, você tem a vantagem, né, professor? É a vantagem clínica, né? A vantagem clínica da idade. Qual é a vantagem clínica? Vantagem, número 1, principal, estimar o crescimento tanto que essa quantidade de matéria do paciente irá crescer. Para o implantodontista, o quanto disso já parou, porque o implantodontista quer pôr um pino e não quer que cresça. E o bucomaxilo, hoje tinha um colega, professor, que eu postei agora de tarde no meu Instagram, é um colega bucomaxilofacial, que é o professor Carlos Alisson, daqui de São Paulo. E ele utiliza o EasyEdge, que é o software que eu desenvolvi, para ver o indivíduo, principalmente meninas que com 15 anos, se essas meninas já cessaram o crescimento e já estão aptas a ser operadas cirurgicamente, mesmo a gente já sabendo, professor, que muitas das vezes a gente tem benefício antecipado, né? Existe cirurgia de benefício antecipado, mas independente disso, o que a gente tem em mente sempre é que quando cessa o crescimento, né, a gente vai operar o paciente. Eu vou compartilhar minha tela, professor, para o senhor ver aonde nós, né, ortodontistas, ortopedistas, nós estamos trabalhando essa ideia. Olha essa imagem, professor. Aqui em cima, aonde está esse Binler A que eu selecionei aqui, onde está a setinha, ele precisa de ter crescimento. Ele precisa de ter crescimento muito. Mais para frente, no nosso bate-papo, professor, tanto eu vou falar e o senhor vai me ajudar daqui um pouquinho, pacientes que vão usar ortopedia, Bionator, Binler A, SN1, planas, ele precisa estar em estágio vertebral, estágio 2, aceleração, estágio 3, transição. Precisa ter crescimento e bastante crescimento. Esse paciente de baixo, professor, nós colocamos essa máscara facial nele aí e não teve resultado. Esse paciente um paciente assim que não tinha condição de fazer uma cirurgia ortognática e então a gente buscou uma compensação dentária, um mascaramento, professor. E a gente colocou um disjuntor junto com a máscara de Petit. Professor,
2 meses depois, infelizmente, a gente removeu o disjuntor, infelizmente, a gente removeu a máscara, porque não houve disjunção palatina. Se não houve disjunção, a máscara não irá funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Esse paciente aqui ao lado, professor, nós já sabíamos desde o primeiro dia que o disjuntor não ia ajudar ele. Ele já era um adulto e não tinha como utilizar um disjuntor, e na época a gente não tinha os MARP tão difundido igual a gente tem os MARP hoje. Sei que o senhor fez uma live esses dias para trás aí sobre MARP, e não tinha o MARP. Então aqui a gente usou distração dentária. A gente usou distração dentária de 14, 24, porque este paciente é menino, né, homem, já um adulto, ele não tinha crescimento, e lançamos mão de distração dentária. Nesse caso aí, estamos ancorando aí com a barra palatina, um botão de Nance, e estamos fazendo retração com canino protegido e arco segmentado. Eu sei que o senhor é do velho tempo, então é só uma mecânica básica. E em cima aqui, professor, olha lá, com um disjuntor, ó, um paciente fazendo uma expansão rápida da maxila cirurgicamente assistida. Foi para a mesa cirúrgica, o bucomaxilo usou o cinzel, a gente está vendo aí, ó, o cinzel foi lá em cima da sutura palatina mediana, bateu o martelinho dele ali, pac, partiu e começou as ativações. Então, vantagem clínica que eu devo usar. Eu devo utilizar meu método vertebral quando, ou eu devo usar qualquer método de idade óssea quando eu preciso, saber quando eu uso ortopedia, saber quando a ortopedia dará certo, professor. Saber, embaixo, ó, quando a ortopedia não vai dar certo. Isso. E quando não dá certo a ortopedia, professor, ter o limite entre o que dá para ser tratado com extração dentária, com mecânica, e o que não vai dar mais para tratar com nada. E daí é cirurgia, daí é implantodontia, e daí acabou a conversa de crescimento por si só. E quando a gente pensa em crescimento, professor, eu gosto dessa frase do Graeber. Quando eu estava preparando para fazer o meu mestrado, professor, eu estava lendo o livro do Graeber. Ô, rapaz, que livro bonito, o livro novo dele, bonito. Bonito. E nele ele fala isso, ó. 2/3 da maloclusão de dentro do nosso consultório é problema de crescimento. Então, se você mensurar direito, medir, correr certinho, você vai definir se vai ser um tratamento com sucesso ou um tratamento que não vai ser bem sucedido. Sabe, professor? E agora, eu compartilho aqui, evoluindo nas perguntas que a gente elaborou, e para dar uma esclarecida, né, Paulo, sobre essa análise cervical. Então, assim, quais são os mais usados no mundo e no Brasil, e que você tem para me responder? Nossa, professor, eu revirei a literatura, viu? Revirei. O primeiro de todos, eu tenho. O senhor, não sei se o senhor tem. Eu tenho um scanner do Atlas, do Greeley Spy. Nossa, é uma linda. Não serve para nada. Na atualidade, não serve para mais nada. Comparação, nada. Né? Feito para americano, professor. Feito para americano, de nível socioeconômico alto, e nos anos 60, 1959. Então, quer dizer, não condiz com a idade, 60 anos depois. Não condiz com o nosso povo, Greeley Spy, né? Povo anglo-saxão, né? Povos do norte da América. Não condiz com o nosso povo português, espanhol, indígena, negro, nossa etnia aqui brasileira, não condiz. O que mais é usado, professor, no planeta inteiro é o Tanner Whitehouse. Tanner Whitehouse. Hoje a gente está na versão 3 de 2001, que é a versão 3. Olha, professor, ele é o mais usado. Eu dei aula no Chile, ele era usado no Chile.
Dei aula na Argentina, Paraguai, Uruguai, nossos vizinhos, tudo aqui, nossas bandas aqui, tudo usa Turner Whitehouse. Portugal, eu tenho amigos em Portugal, o professor Pedro Monteiro, de Portugal, um grande colega, e vários outros colegas, radiologistas, amigos, professor, usam Turner Whitehouse, é um método chamado padrão ouro. Porém, o método de Turner, professor, não serve muito para a gente brasileiro, porque é um método feito na Inglaterra. Quer dizer, olha a nossa cara de inglês, professor, nossa cara de lorde britânico. Não tem, professor. Aí, o que acontece? Em 1977, professor, apareceu o professor Joel Martins e o professor Saquinho. Araraquara. Os dois, professor, já falecidos, já estão tratando os outros no céu. Os dois já estão no mundo dimensional. E os dois brasileiros se desenvolveram através dos métodos carpais. Se eu não me engano, foi usado Turner, o número 2. Se eu não me engano, Turner Mark II. E geraram a curva de Martin-Sakima. Martin-Sakima. Então, nós todos, o senhor aprendeu, eu aprendi, quando a gente fez especialização de ortopedia, eu aprendi Martin-Sakima. E aprendi, e o motivo de usar Martin-Sakima, feito por brasileiro, estudado na população brasileira. Então, ponto final. Então, vou resumir, professor, para nós entender, para todo mundo que está aqui com a gente. Mais usado no mundo, Turner Whitehouse. Primeiro de todos, Grealish Pyle. Mais usado no Brasil, Martin-Sakima. Porém, professor, existem outros na Espanha. Eu já vi na África do Sul. Já vi na Polinésia, esses países ligados a essas ilhas australianas, professor, exclusivos, cara, feito lá. Então, eu acho que método para ver idade óssea, o legal é construir método somente carpal para etnia individual. É assim que eu enxergo isso, professor. Isso. Então, vamos então passar para os métodos cervicais. Quais são as vantagens? Não é isso? Professor, eu tenho comigo a tese de quem criou Lamparski, professor Don Lamparski, ele é Pittsburgh. Eu conversei com o filho do professor Lamparski, filho dele. Ele, eu acho que não exerce mais, já é uma pessoa já assim mais de idade, não exerce mais. Então, na tese dele, professor, é muito curioso que ele faz a seguinte questão. Ele queria descobrir qual estrutura na cabeça que dava o mesmo resultado da mão e do punho. Ele sabia que tinha. Por que ele sabia, professor? Existem métodos de idade óssea da bacia. Claro que não é usado por dentista, do pé, do calcâneo, dos ossos do pé, da cabeça do fêmur, do acrômio. Ah, mas não é usado na odontologia, não. O da bacia é para ginecologia, obstetrícia, os do fêmur é para ortopedia. Então, o Lamparski, dentista, desejava criar um método que tivesse que o osso ou os ossos estivessem nas radiografias de rotina. Qual é a vantagem principal, professor? Qual é a vantagem principal? Vantagem principal, radiação. Você está vendo na minha tela, professor? Não. Não, ESC. Então agora eu vou compartilhar. Eu saí e entrei. Aqui, ó. Tem que compartilhar. Bom. Lamparski, em 72. Lamparski. É ele. Eu conversei com ele, conversei com o filho dele, professor. O interessante, me ensinaram muitas coisas. O interessante, Paulo, que o pessoal acha que a análise cervical é de ontem, é coisa recente.
Desde 1972, né? 72. E aí, professor, ele teve essa ideia por um único motivo. Ele queria diminuir a radiação ionizante, diminuindo uma radiografia carpal. O paciente não ia tirar ela, se expor à radiação, número 1. Então, o motivo principal, biológico, e apareceu um motivo secundário. Qual era o motivo secundário? Ia reduzir o custo da documentação de ingresso do paciente no consultório do dentista, ortodontista, ortopedista. Primeiro, ia diminuir a radiação ionizante. Segundo, ia diminuir o custo da documentação. Isso era o mais legal. E começa aí, professor, ó, os métodos. Lampard, 72, 95, 2002, 2004. Mas aqui eu vou sair, professor, vou descompartilhar, que eu já vou conversar com o senhor, assim, ó, como vantagem, nós estamos conversando agora, nós dois. Vantagem é que agora, após essa conversa, todo mundo que tiver no nosso agora, acompanhando a gente na nossa live, aí no YouTube, você pode, colega que está me ouvindo, você pode pegar uma teleradiografia agora na tua mão, tirar do bolso daqui 2 minutos, 3, que eu vou projetar aqui o meu telefone para vocês verem, e vocês obterão a idade óssea do paciente de vocês nesse instante. Nesse instante. Isso é o legal, isso é vantagem. Já está dentro da DOC hoje. Se você, colega, deseja saber isso, não gaste dinheiro nenhum pedindo uma carpal. Tua tele já dá essa informação. Sabe? Isso aí. E aí, Paulo, como é que nasceu, né, o seu aplicativo, o Enseja, como é que ele funciona? Professor, quando eu aprendi, pessoal, o método que a professora Renata me ensinou, 2000, eu comecei a usar sozinho, professor. Eu comecei a usar no consultório, porque os meus pacientes, professor, eu atendia pacientes assim mais humildes. E se eu pedisse uma carpal, ia tornar inviável o tratamento. Então, eu me baseava por idade cronológica. Muitas vezes faço meia-culpa aqui. Muitas vezes a gente apostou numa observação clínica para um írax em meninas de 15 anos, que muitas vezes não dá certo. Meninas braquicefálicas, com 15, muitas vezes, professor, não dá certo. Não dá certo. Infelizmente. E eu postei, Santa Polônia me protegeu, mas tem hora que Santa Polônia não protege. E dá errado. Dá errado porque Santa Polônia não protegeu, professor. Não deu errado porque o diagnóstico está errado. E aí, professor, eu comecei a ver duas coisas que eu tinha um problema grave. Eu esquecia os estágios. Eu esquecia como é que era o 1, como é que era o 2, como é que era o 3. E aí nasceu uma vontade, falou assim, eu preciso arrumar um jeito para eu decorar, aprender, memorizar mais facilmente esse método. E nisso, professor, eu trocando uma figurinha com a professora Renata de Almeida Pedrinho, e ela me mostrou alguns artigos do professor Bassetti, falecido professor Bassetti, que Deus o tenha, e mostrou para mim isso. E a gente foi estudando, e chegamos nos primeiros softwares. Os primeiros softwares que existiram na face da Terra. Se eu não me engano, 2010, os primeiros softwares que começaram a vir. E
E a gente falou assim, ó, é o seguinte, cara, para melhorar a nossa vida, professor, a vida do ortodontista, a vida do ortopedista, do bom ortopedista, a gente falou assim, ó, vamos fazer um programa, vamos inventar um programa pra gente. A gente não vai vender, a gente não vai dar para ninguém, a gente vai fazer para nós, para o aluno nosso, professor. Já dava aula nessa época, comecei a dar aula junto com o professor Marden Bastos. Aí é um filho só. Em 2006, professor Marden Bastos. E na época a gente falou assim, ó, vamos fazer uma coisa para nós, para a gente poder não errar, ou diminuir, ou minimizar o erro de crescimento, quando eu tenho casos borderline, professor. Aqueles casos limítrofes. Porque uma criança de 8 anos, professor, poxa vida, essa cresce, professor. E um adulto de 25, essa cresce. Esse cresce, né? Agora, e uma menina? Menina, eu tenho dificuldade, professor. E menina com 13? E menina com 15, para você pôr um Beonator, para você usar uma máscara facial de Petit, de Delair, algo do tipo. Caramba! E o tanto de insucesso que tem, professor? Ah, a ortopedia não funciona. Ah, esse aparelho Beonator é uma porcaria. Gente, não tem a ver com o aparelho. O diagnóstico não foi feito legal, principalmente quando você, na verdade, você chutou, você estimou a idade do paciente de forma cronológica. E já chutou. E aí, professor, começamos, fizemos o primeiro, já vou até mostrar daqui um pouquinho para o senhor a carinha do primeiro que a gente fez, era Java. E aí a gente fez para Windows e fez para BlackBerry. Esse só gente feia, careca, barba branca, sabe? O senhor lembra, professor? Era a coisa mais charmosa. Era um telefone, tinha uma teclinha assim nele, assim, preto. Coisa mais charmosa. E era, acho que era Symbian, o sistema operacional. Só que esse sistema caiu, não deu errado. Veio o Android. Nessa época, nós criou a primeira versão. E a gente falava, nossa, esse programa é muito fácil. É a idade fácil. Idade fácil, idade fácil, idade fácil, virou Easy Age. E aí, eu estava fazendo mestrado com a professora Leniana. Leniana Diamantina. De Diamantina. Hoje dá aula na FMG. Minha professora orientadora, uma mulher muito inteligente, professor. Mulher muito inteligente mesmo. Mãe, e ela... E na época ela falou assim, Paulo, nós vamos fazer para telefone, viu? Para celular. Na época eu já estava no meu mestrado sofisticando as outras versões, e ela falou assim, não vai fazer para telefone, porque o mundo é do telefone. Ela acertou, professor. Ela acertou, Liliana acertou. Quer dizer, hoje eu tenho versão Windows, versão Android, versão iPhone, e as que mais saem é o Windows, é a Android e iPhone. O ortodontista... Como é que faz? E como é que faz para baixar, que você falou? Aí é o seguinte, aí para baixar assim, ó. Vou aqui. Não, para baixar assim, ó, peraí. Aqui é a tecnologia. Quem está me ouvindo aí, pessoal, tecnologia aqui comigo e o professor Bené, aqui é com nós, nós é tecnológico. Ó, como é que está aí, Sansão? O Sansão é o nosso assistente, nós que ensina ele. O pessoal está chegando aí, Sansão? Oi, tá ótimo, Bené, pode continuar. Tá aqui, ó. Legal. Olha para você ver. Pessoal, quem está ouvindo a gente aí, aponta o seu telefone nesse QR Codezinho aqui. A primeira versão saiu assim. Ó, em 2010 a gente fez a patente. Baixar o meu, peraí. Aí, ó, olha aqui. E olha lá, ó, para quem é velho, essa xicrinha aqui é a xicrinha do Java. A primeira versão foi feita em Java. A gente esperou, a gente fez tanto para o Windows como para BlackBerry. Hoje só virou versão Windows.
E ela é a única versão, essa minha, que dá para fazer impressão. Você, ortodontista, que está precisando de fazer impressão, ou você vai baixar a versão EasyEdge Windows, ou você vai pedir para o centro de radiologia que você trabalha, ortodontista, ortopedista, odontopediatra, você vai pedir que venha o laudo de idade óssea cervical. No Brasil hoje, pessoal, somente o software cifaz.net. Daqui um pouquinho o professor Bené vai falar disso. Ele é o único software no Brasil capaz de fazer isso. Ele é um software de clínicas radiológicas. Ele não é para gente ortodontista, ele não é para gente ortopedista fazer o exame do paciente com o paciente na cadeira. Não, ele não funciona assim. Quando você já pede, fala, olha, eu vou fazer o pedido para a documentação. Nisso você vai pedir foto, de lei, né, galera? Foto, cefalometria, USP, Unicamp, McNamara, Jarabac, Richts, gosto do freguês, análise de modelo Moyers, análise de Bolton, laudos da panorâmica. Não existe panorâmica sem laudo, não existe isso, não existe. Toda panorâmica tem que ter laudo. E agora é o grande segredo ortopedista. E agora é o grande segredo ortopedista. O seu centro trabalha com o software que faz a análise cervical, se faz, NET, ele é o único no Brasil que faz. Então peça para o centro de radiologia teu o exame cervical, o exame vertebral. Aí, Bené, vai escutando. Nós lançamos aqui um artigo. O artigo está disponível dentro desse K-Code aqui, ó. Já mostro o outro. Né? Baixa ele é gratuito. Ele foi publicado na revista da UFMG. O professor Marden Bass, o professor Leniana, o professor Esdras, o professor Alexandre Drummond, o professor Eliezer, vários dos professores aí de Belo Horizonte, nós fizemos junto o EasyEdge, nós escrevemos ele junto. Meu cachorro tá comendo meus fios, Bené. Você viu que eu mexi aqui? Ele tá comendo meu fio da câmera. Pessoal que tá ouvindo eu, se eu ficar sem câmera, foi o cachorro que comeu. Mas o bom de fazer live, né? Por isso que chama live, né? O ao vivo ali, tem essas coisas. Você é um artista. E aí, pessoal, continuo. E é um programa muito simplinho. Lê o que está escrito, vai marcando, vai vendo os estágios, tudo bonitinho e imprime. Essa foi a primeira versão, Bené. 38 países baixou. Agora, olha aí para todo mundo, pergunta o Bené. O easyedgesoftware.com. Quando você entra lá, tá tudo disponível lá. Para quê? Para Android. Já mais de 4.000 downloads. iOS, mesmíssima coisa, 3.200 e poucos downloads. Vi hoje de manhã, o iOS baixou-se menos porque eu lancei por último. Fez um ano, dia 12 de agosto, agora fez um ano de iOS, professor. 127 países foi baixado nesse um ano. Falta 40 e pouco para eu conquistar esse mundo. Em janeiro eu vou em Marte, Júpiter, Saturno divulgar o EasyEdge, professor, porque aí esse planeta já passou. Eu só vou para outro planeta. E olha aí, professor, foi eu falar para o senhor, parece que o slide estava pronto, senhor. Olha aqui para o senhor ver. Copiei e colei do Google agora. 127 países, 5 continentes, só esses branquinhos aqui. Eu tô parecendo aquele War. Sabe aquele jogo War? Só falta esses branquinhos aqui, ó. Nesses branquinhos aqui do meio,
os pinguins da Groenlândia e os nossos irmão e irmã africana aqui do meio, aqui, ó, que eu acredito que eles falem francês, ou línguas assim, dialetos muito regionais, e logo, logo aí, até janeiro, a gente completa esse povo aí, sabe, professor? Sim. Muito bom. Eu vou descompartilhar aqui. E aí, professor? Então, já que você falou do Cefaz, eu vou mostrar a parte do Cefaz. Ô, professor, mostra a parte do Cefaz que eu mais gosto. O Cefaz fazendo o vertebral e fazendo os cálculos vertebrais, daqui um pouco eu vou falar deles, professor. Assim, o Cefaz ele faz um cálculo que o Easy Age não faz, que é a fórmula de Caldas, que é a fórmula indicada para brasileiros. Isso. Mostra esse detalhezinho. Aí, pessoal, olha que legal, que coisa muito... O brasileiro, nosso amigo professor Benedito Limonge, brasileiro, estudioso, ortodontista, ortopedista, dentista, que desenvolveu uma ferramenta especial. Então, professor, por favor. Passamos isso para o Cefaz, né? A idade óssea, pela Ana Paula Caldas, né? Em 2007. Que apresentamos lá, tivemos no CEOSP, né, Paulo? Tive o prazer de assistir a aula lá, a palestra, e foi muito bacana, foi muito produtivo. Onde a gente apresentou a análise cervical de Caldas, onde ela aplicou a mesma metodologia, né, Paulo, do mito, nos pacientes brasileiros, e ela chegou a essa equação para o sexo feminino e outra para o masculino. O que o mito era mais para japonês, como você falou. Para menina. Para menina japonesa. Japonesas, E aí concluiu que toda literatura que você vai procurar, ela fala a mesma coisa. Concluiu que é um método válido, eficaz e confiável, como a Carpal. Certo? Isso aí foi na coordenação do professor Raiten Neto, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Ana Paula Caldas. Então, ela marcou a C3 e a C4. Está dando para ver, Paulo? Claro, perfeita. Você faz, aí já é o desenho. E aqui o relatório, onde ela fala, ó, idade estimada, segundo Caldas, nesse paciente, 14 anos e 2 meses. Certo? Isso é muito útil, isso é muito útil. Muito útil. E aí veio a parte, foi até pela ABRO, né, solicitação da ABRO, que desenvolvemos isso aí pelo Cefaz, né, com a professora Michele, e a curva de crescimento segundo o Bassetti, em 2005, onde ele começou a avaliar a borda inferior das vértebras e a morfologia, uma forma de trapézio, de retângulo horizontal, né, de quadrado, retângulo vertical. Aí julgamos isso para o Cefaz. A gente separa aqui, ó, seleciona a vértebra C2, e aqui, ó, ele fala, tem a concavidade no bordo inferior do C2? Desenho ao lado, né? Você vai e fala, sim. É uma comparação, aí você vai dar um clique. Aí ele passa para o próximo. Aí lá em cima, borda inferior C3, tem concavidade? Aqui é C2 e aqui é C3. Então aparece a concavidade, aí você dá um clique. Sim. A mesma coisa com a C4. A borda inferior. E aí ele já passa para a forma, a morfologia da vértebra. Do corpo. Então, caso, corpo, body. Da C3, do corpo da vértebra. Aí vai a forma retangular na horizontal da C3. Então você segue, né, uma sequência. Aí sim, corpo da vértebra C4. A forma retangular, horizontal, e já vem um mapinha aqui, ó. É só você comparar aonde você selecionou. Está dando para ver o cursor aqui, Paulo? Tudo, Bené. Inclusive, Bené, você tem a forma retangular,
na horizontal da C4. C2, C3, C4. Aí você vai dar um clique. Sim. Aí já cai na curva de crescimento da 7. Onde ele falou, nesse caso específico, aconteceu o quê? Na concavidade dos bordos inferiores da C2, C3, C4 e a forma retangular na horizontal da C3 e C4. Portanto, o pico de crescimento mandibular ocorreu dentro de 1 ou 2 anos antes dessa fase. Está dando para ver o vermelho aqui? Perfeito. Nesse caso, Bené, nesse caso aí, nós podemos pôr Bionator. Só que tem que correr. Isso. Tem que correr. E a idade ideal é essa do estágio, né? Que a idade ideal para um Bionator é o estágio 3. Porque o estágio 1 está muito longe. O estágio 1 é o início. Tão longe que a criança é 3 anos de idade. Tipo isso. Né? Agora, volta um slide anterior, Bené. Slide anterior. Olha só, para os nossos colegas radiologistas. Falhou, você falou, Paulo. Senhor? Falhou? Para os nossos colegas radiologistas. Volta um slide. Voltou, Bené? Isso. Nesse slide aí, pessoal, a gente consegue enxergar nas vértebras, no corpo, no bordo inferior, a epífise e a diáfise do bordo anterior da vértebra, do bordo anterior e inferior, sua epífise e diáfise, no bordo inferior posterior, sua epífise e diáfise. Na 4, os bordos de epífise e diáfise da concavidade da 4 não se fusionaram ainda. Então, a concavidade ali ou rasa ou é inexistente. Né? É o estágio 4, é a presença da concavidade na 4, mas não tão profunda. Não tão profunda. Aqui. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo, olha, estruturas abertas. Idade ideal para início de tratamento ortodôntico. Ortodôntico. Porque o ortopédico é o estágio 2. O ortopédico ele é curva ascendente. É a aceleração. Estágio 2. É a aceleração. Início de ortopedia funcional. Mesmo, Bené, que os ortopedistas que estão nos ouvindo agora, que estão nos ouvindo, mesmo eu sabendo, nós sabemos, que o ortopedista pode usar em adulto, dependendo da plasticidade do osso. Só que nós estamos falando de capacidade efetiva de transformação esqueletal verdadeira. Indivíduos, infelizmente, aceleração, transição, desaceleração, um pouquinho da maturação, Bené. Um pouquinho no 5 e acabou. Não tem conversa mais. Aí. Ó, aí. Lindo esse quadro. Lindo, lindo, lindo. Para mim, é o mais legal. A transição e já vai perdendo, ó, desaceleração, maturação. A transição é o pico, Bené. A transição é o pico de crescimento. A professora Michele Gusgas. Ela está assistindo a gente aí. Tá. Abraço, aí, Michele. Professora, Maurício, Elzinha. Professor Maurício, nós estamos apoiando a ABRO, sabe? A diminuição da radiação é com a gente. Professora Michele entrou em contato comigo e falou assim: Paulo, eu queria discutir sobre o gráfico, sabe, Bené? E eu tinha feito um gráfico, Bené, e ele tinha ficado a perninha dele viradinho um pouquinho para o lado da aceleração. Aí que você sabe o grau do professor, sabe? Eu falei, professor, a senhora tá certa. Aí eu peguei um pedacinho da curva e pus igual a sua. Agora eu pus para o lado da transição, porque o McNamara, no artigo de 2005, esse artigo ele foi publicado no Seminars in Orthodontics. Ele foi o último artigo publicado pelo Bassetti, que depois veio o outro, ele já tinha morrido, acho que em 2013, 2014. Foi a morte mais estranha, né, Paulo? Ele caiu da ponte, Bené.
Eu tava no mestrado, Bené, e tinha um professor, é o Carlos Henrique Guimarães Júnior, ele é de Brasília. E ele era amigo do Bassetti. Ele estava dando aula no meu mestrado, e o professor Carlos Henrique estava dando aula, de repente ele ficou assim, diferente. No meio da aula, ele falou assim: galera, eu vou precisar sair da sala. E ninguém entendeu qual era, sabe, né? Aí voltou, falou assim: aconteceu uma tragédia. E nós tudo regalou o olho, sabe, né? Falou: mas o que aconteceu? Uma tragédia, credo. E aí ele contou que o professor Bassetti tinha morrido, só que ele caiu de uma ponte em Praga, tirando uma selfie. Caiu para trás. Caiu para trás. Então, que Deus o tenha, mas é a conhecida selfie mortal. Dá um cuidado, professor. Então, eu não tiro selfie em lugar nenhum perigoso. Não, então, cachoeiro já viu o cara cair também, é perigoso, né? Cachoeiro. Aí vai escutando, professor. E em 2014, 15, o McNamara, que não assinava os artigos como primeiro autor, assinou. E fez um artigo que era uns marshmallows. O senhor lembra desse? Esse é a American Journal? O Angel Journal, Angel Orthodontics. Ele colocou vários marshmallowzinhos, coisa de americano, marshmallow, né? Quem brasileiro não come marshmallow, muito menos marshmallow na fogueira, né? Então ele colocou vários marshmallows e foi moldando, e é igualzinho esses desenhinhos que estão aí. Muito legal. Amei. E a professora Michele questionou isso para mim lá, desses formatos, sabe, professor? Questionou? Eu respondi. E aí, Paulo, voltando aqui, lá no estágio, que me perguntaram também, por que é CS? É Cervical Stage. Sim, então, estágio cervical. Aí, sim. Duas coisas. O Farman, o Russell e Farman, sei que o senhor é amigo do professor Alan Farman, eu também sou. O professor Farman hoje estuda formato Darkon, né? Eles é do grupo dos estágios Darkon, eles estudam hoje tomografia colibrim. E o professor Russell e Farman, os dois, porque o que aconteceu? Em 1972, professor, era 5 vértebras. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. E era filme médico. Filme comprido. Em 95 veio colete para tireoide. Então, nos anos 90 para cá, os órgãos de controle da radiação X começaram a colocar o protetor tiroideano. E hoje o protetor já é acoplado no próprio avental de chumbo. E antes não era. Né? A gente tinha o protetor fora do avental. Quando colocou o protetor, tampou a vértebra 5, 6. E o filme ficou 18 por 25. Saiu do filme médico e virou o filme odontológico verdadeiro, que é o que nós usamos hoje. E nisso o professor tampou mais ainda a vértebra. Aí o Russell Farman, que começou de 5, começou a usar 3, né? E veio para o McNamara e Bassetti, e eles manteram no 3. O Russell Farman deu nome. Iniciação, né? Aceleração, e deu nome para cada estágio. E para o McNamara, Bassetti, não ficar igual, ele chamou de CS. Cervical Stage. 4, 3, e por aí vai. Curiosidade, viu, professor? Virou padrão ouro, tá? Virou padrão ouro. A Abro está na frente. Minha opinião pessoal, a Abro está muito na frente dos organismos de controle internacional, ok? Hoje em dia, quem faz estudos de literatura de American Journal, principalmente a ortodôntica, a radiológica, esses dias a professora Michele me mandou um artigo daquele Radiologic Dentofacial, aquele jornal de radiologia A1 Top Blaster, sabe, professor? Sobre vértebras. E a gente está na frente. A gente está muito, muito, muito na frente, padrão ouro,
todos hoje. Segunda-feira eu dei aula na BO de Campinas e a gente estava estudando ortopedia, e os artigos de ortopedia estão lá assim: indivíduo, menina, 10 anos de idade, estágio vertebral 3. Paulo, na sequência aqui, que o pessoal sempre pergunta e tal, então, como esclarecedor essa live, está sendo muito bom, estou gostando demais, sim, suas explicações. E aí o pessoal pergunta, o povo quer saber, né? Então, eu te pergunto, Paulo, os métodos vertebrais dão o mesmo resultado que as carpais? E por que usar as vertebrais se as carpais, a análise carpal, ela é consagrada? Professor, eu já tive essa pergunta aí, o radiologista pergunta para a gente, o ortodontista, porque eu sou radiologista e sou ortodontista. O ortodontista pergunta, o ortopedista pergunta. Qual é a resposta? A resposta é o seguinte: nós, dentistas, nós temos certeza, os artigos mostram, nós temos certeza absoluta que tanto o método carpal, na verdade, tanto não, né? Quando eu comparo o método carpal com o método cervical, a literatura é unânime hoje, professor, de dizer que eles são correspondentes. Eles são iguais. Tem revisão, eu dei uma palestra na Jabro de 2018, se eu não me engano. Foi lá em Campos de Jordão. Campos de Jordão. A presidente era o professor Márcio Buscati, com a professora Elza. Professora Elza, professor Márcio Buscati. Eu dividi ali uma meia dúzia de palavras. Eu, professor Lucas Pinheiro. E existem vários autores que mostram revisão sistemática da literatura. O professor Lucas mostrou, eu mostrei, todo mundo mostrou. É unânime. Certo, professor? Então, os métodos carpais e vertebrais são semelhantes. A pergunta do senhor: por que nós devemos usar o método vertebral? Nós, dentistas, professores, nós devemos usar o método vertebral pelo único motivo e simples motivo: nós já temos a radiografia tele, né? Nós já temos a lateral de cabeça, né? A tele em norma lateral de cabeça na nossa rotina. Então, se eu tenho a radiografia de rotina, eu não preciso de irradiar mais, eu não preciso de gastar mais dinheiro. Então, eu, como cirurgião dentista, falo para todo mundo que está nos ouvindo, professor, como radiologista, ortopedista, radiologista, digo para todo mundo: não usem mais radiografia carpal. Não tem mais, para nós dentistas, justificativa nenhuma. Agora, professor, eu tive tenho colegas médicos, né, da Escola de Medicina da minha cidade natal, Itajubá, que me perguntam: Paulo, eu como médico devo usar os métodos cervicais? Não, você como médico deve usar carpal, porque você está irradiando uma região sem órgão interno. Concorda, professor? Eu não tenho órgão interno nenhum aqui. Então, House, Sakima. O médico gosta de Turner. Turner Whitehouse, médico geral, média. Dentista que é Martin Sakima. Então, professor, nós dentistas, nós já estamos com a tele em mãos. Se a gente já tem em mãos, por que eu preciso de uma carpal? Não há necessidade nenhuma. Nenhuma, professor. E mais, a Abro, professor, ela está numa campanha desde o ano passado. O professor Maurício, a professora Elza já estava, a professora Michele, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. A Abro é pioneira nisso, né, professor? Que nós, radiologistas,
devemos orientar os ortodontistas, os ortopedistas, os odontopediatras, implantodontistas, sobre a validade do método vertebral e também sobre que nós, quando enviamos, nós radiologistas, quando enviamos os laudos cervicais, eles são úteis, fiéis e fáceis. Isso. Ô Paulo, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Professor, eu quero acrescentar duas coisas antes de nós darmos tchau. Antes da gente chamar o Tinky Wink. Você lembra do Tinky Wink? Tinky Wink, a Lala e a Po. E o Gypsy, que é o Teletubby. O senhor não lembra, professor? Credo, eu era criança, eu assisti o Teletubby. Professor, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, número 1. Quando a gente vai usar o método cervical, nós temos 3 métodos principais. Hassel e Pharma. Hassel e Pharma, você ortodontista, você ortopedista, você vai usar ele para medir magnitude. Você vai pedir para o pessoal do Cifaz, pessoal da radiologia que te serve, que tem o software Cifaz. Se não tiver na tua cidade, já pede. Se não tiver, seja abaixo do Easy-Age e você vai ter quantidade percentual. Vai por IRCS, vai por AEB. Você quer saber o quanto que tem em magnitude. É percentil. Eu tenho 30%, 40%, 50%. Uma vez a professora Michele me perguntou, professor Zé Benedito, assim, sobre a idade, sobre o tempo cronológico. Cronologia. Galera, o tempo cronológico, ele não importa. A idade cronológica pouco importa. Todos os métodos não usam a idade cronológica por causa do dimorfismo sexual. Meninas 13, 14, 15, encerra o crescimento. Meninos, 17, 18, 19 que vai encerrar. Então, eu tenho eu tenho 2 indivíduos, 2 gêneros dimórficos. Então, como é que eu adapto isso? Eu não levo em consideração a idade cronológica. Quando eu não levar isso em consideração, pouco importa se é menino, menina, vai dar estágio 2, 3, 4, estágio, e você vai ter um percentil. Segunda coisa que eu desejo contar para todo mundo que está aqui nos ouvindo, para a gente terminar nosso bate-papo. Segunda, Bacete. Quanto que eu peço Bacete no centro de radiologia? Quando eu preciso mexer na mandíbula. Olha, eu quero usar máscara. Eu quero saber se a mandíbula já está perto do final. Eu quero segurar, tentar segurar, puxar a maxila. Ou, Bené, eu quero fazer um estímulo mandibular muito poderoso. Um CAS2, primeira divisão, um braquicefálico, mordida profunda, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele paciente desfavorável. Amém. Nossa Senhora, eu preciso de acudir ele logo. Eu preciso usar um bilerar, eu preciso fazer um rápido. E aí, cara, eu preciso saber se essa mandíbula já teve pico, está longe do pico, ou está depois do pico, e quanto tempo está depois do pico. Então eu vou ter que usar Bacete. Para ter uma noção. Eu encontrei na Jabo uma professora do Nordeste, professora Luciana Aguiar. Uma professora. Aí eu saí da conferência, lavei ligeirinha, professor Paulo, eu estava trabalhando junto com o professor Reiter Neto e tal, e fiz vários trabalhos. Eu quero fazer uma pergunta. Por que você colocou no seu aplicativo o método de mito, sendo que é para japonês menina? O senhor me perguntou isso. Por que eu fiz isso? Pessoal, eu fiz isso por um motivo. Não foi para nós brasileiros. Não foi. Foi para o japonês fazer. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de japonês que me envia mensagem em inglês, tá, galera? Se tiver alguém querendo mandar mensagem em japonês para mim, é sacanagem. Pode passar palavrão na live. Não dá para eu ler em japonês. Então, foi muito útil para eles lá que não tinham nada e a gente acabou que criou.
E no CIOSP eu vi que o senhor desenvolveu a fórmula de Caldas, da professora Maria Paula Caldas. E o Cefaz... Caldas. Professora Maria Paula. A equação para brasileiro. Né? É o único que tem. Professor, posso dar uma mostradinha? Dá tempo aí de mostrar agora, dá. Só uma palhinha? Agora. Então eu vou compartilhar aqui, professor. Vai dar só um minutinho para acender aqui o celular aqui, para a gente já projetar ele. Quer ver aqui, ó? Compartilhou ou não? Espera aí. Wait a moment, please. Aqui é no inglês, ó. Aqui é só no inglês. E aí, Paulo? Olha só, professor. Vamos ver agora aqui, ó. Deu. Apareceu? Apareceu aí, professor? Deu. Pessoal, olha no quadro. Eu estou espelhando o meu telefone, tá bom? E olha aqui o meu Easy Age, onde está o dedinho. Aí. Ó. Clica aqui no Skeletal Age, está em inglês, porque a gente divulgou para o mundo inteiro, é gratuito. O método de Russell Pharma, Bassett, 2005, o senhor citou, o Cefaz também utiliza essa base. O mito para japonês, e vou fazer uma demonstração para todo mundo ver. O senhor demonstrou o Cefaz para o radiologista, e olha só, você ortodontista. E olha só, você ortopedista, odontopediatra, implantodontista, bucomaxilo, que está com o paciente sentado na cadeira e você quer descobrir, por exemplo, uma magnitude. Nós vamos no Russell e Pharma. Russell Pharma. E, exemplo, o estágio 5. Você pega a radiografia, você está olhando aqui em mãos, estágio 5. Presença da concavidade na inferior de C2. Concave. Presença de concavidade na C3. Concave. Estágio 5. Presença da concavidade em C4. O professor mostrou isso. Estágio 5. Agora, pessoal, o corpo. O corpo no estágio 5, da 3 e da 4, tem um formato quadrado. Square. Isso. Square. E o Easy Age pergunta para você se você está enxergando isso aqui. Você está enxergando esse desenho, esse lado? Você está enxergando? É isso a imagem radiográfica que você vê? Sim? Não? Se não, help. E aí eu vou explicar para você, ó. A curva, todo. Back. Marca de novo. Eu vou marcar o square para a gente falar que sim. É isso que você está enxergando? Sim, é isso. Eu confirmo. E vai dar este resultado. Vai te dar o gráfico. 5 a 10% de expectativa de crescimento desse adolescente, dessa criança. 5%, professor, cabe írax. 5% cabe distalizadores. Isso. 5% já está quase e só vai os dento-alveolares. Eu tenho que esperar um pouco para pôr implante, eu tenho que esperar um pouco para eu fazer uma cirurgia ortognática. Provavelmente, aí, vocês vão contar aqui, o Cefaz também faz isso, a gente tem, em média, de 1 ano, no máximo, 6 meses para terminar o pico. Então, daqui aqui eu tenho 1 ano no máximo para terminar o pico. Então, eu espero 1 ano, faço uma nova tele e a gente vai saber o que aconteceu. Bacana. Olha, professor, saindo do escrito e vindo para cá, a gente levou 4 anos. Da versão Windows, do Android para o iPhone, a gente levou 1 ano. Essa pandemia agora, a gente já está trabalhando numa nova versão unificada de Android com iPhone que a gente lançou diferente. Nós lançamos o Android primeiro, passou um tempinho, lançamos
o iOS. Parece que o dentista tem mais iOS, sabe, professor? Mais do que Android. É gosto do dentista, não vejo explicação, mas a versão está aí. Então, em um ano, 12 de agosto do ano passado, eu lancei, no dia do meu aniversário. Quem quiser mandar algum presente para mim, dinheiro, eu estou precisando, manda para mim. Tá, professor? Se tiver alguém me assistindo aí, falou, nossa, gostei tanto desse pau, vou mandar alguma coisa para ele. Manda. Viu, eu Paulo? Pego. Senhor. Seu é 12, meu 14, não é isso? Seu é 12? O senhor é mesmo. Então, no dia 12 meu do ano passado, eu lancei e já foi 4 mil e tanto downloads, 100 e tanto. Então, professor, tem uma carência muito grande disso. E nós dois, o Cifaz e o Easy Age, estamos levando isso, sabe, para um novo nível. Nós, dentistas, nós não precisamos utilizar nenhum método carpal, nenhum, nunca mais. Às vezes, professor, os alunos ou colegas perguntam, Paulo, quando que você indica um método carpal? Minha resposta, nunca mais. Eu, Paulo Ferreira, nunca mais indico um Sakima, nunca mais indico, nunca mais. E vou debater com o ortodontista, vou debater com o radiologista, que ainda insiste na metodologia carpal. Não que é ruim, não que não funcione. Funciona, é boa, é padrão ouro, foi muitos anos padrão ouro, professor. Eu acredito que até hoje, a nível médico e endocrinológico, só não é mais odontológico. A odontologia, a Abro, nós superamos essa metodologia, avançamos, professor. Essa é minha opinião sobre isso, sabe? Vou fechar aqui. O senhor quer ver mais alguma coisa aqui, professor, do Easy Age aqui? Não, aí já mostrou, tá bacana. Muito bom, muito prático, fácil de usar. É para você usar na cadeira. É para você usar na cadeira. Quando você precisar para estudar, você vai pedir para o Cifaz, você vai pedir para o teu centro de radiologia mandar um estudo pormenorizado de vários métodos vertebral. Porque uma coisa que a gente, professor, que acho que todo mundo deve saber, é que não existe método que vai dar a resposta única. Nem o carpal, nem o vertebral. Para dar uma resposta de idade óssea verdadeira, vai ter uma soma de tudo. Tomar tudo da idade cronológica, da carpal, da caractere sexual secundário, professor. Bigode, voz, seio das meninas, mama nas meninas, são características sexual secundária, característica psicológica, psicossomática. Nós precisamos associar tudo isso. Só a carpal ou só a vertebral não é capaz de dar uma idade óssea perfeita. O método só não. Você tem que juntar tudo, o do radiologista, o do ortodontista, olhar o paciente, fazer uma entrevista, uma boa anamnese, e aí sim você vai apresentar um bom resultado. Senão, você provavelmente errará. Se você for igual muitos, empírico, quantos anos você tem? Quero ver uma menina de 14 se fazer isso. E um menino de 18, para você colocar um disjuntor ou uma máscara facial, como naquele menino que eu mostrei a máscara facial. Eu sabia que não ia dar certo. Mesmo ele tendo aquela barbicha rala dele, professor. Ele tinha uma barbicha futebol de salão. 5 para um lado, 5 para o outro, no meio. Mas não deu certo, professor. Nós disjuntou, ficou 2 meses ativando, não rompeu a sutura, vestibularizou tudo, e para nós não fenestrarmos, que hoje a gente sabe com a tomografia, com a Nibin, que fenestra tudo, dá deiscência nas tábuas vestibular, que antes a gente não sabia, né? Antes da turma, a gente não via a tábua vestibular. Aí eu voltei o disjuntor para trás, professor. Naquele menino lá. Do jeito que 2 meses abrindo, eu vim 2 meses fechando. Fez parte. Ainda bem que a mãe sabia que era uma tentativa. Faz parte do jogo. Então, professor, eu vou passar o último slidezinho, professor, para quem quiser
procurar, professor, procurar a gente, o Easy Age, para quem quer ver a gente. Aí é o senhor de novo aí. Olha aí que bonitão. Aí, ó, que povo bonito. Que povo mais bonito nós dois, professor. Cadê aqui, senhor? Ó, não é nada disso. Cadê nós dois, do povo bonitão? Aqui, ó. E aí? Olha, pessoal, tá aqui, ó. Professor, dá para ver aí? Claramente, tá muito bom. Ó, aqui é onde está o K-Code, meu e-mail. Escreva para mim, terei o maior prazer. A professora Michele escreveu para mim, ela sabe que eu respondo. Esse meu WhatsApp, estou passando meu WhatsApp aqui no YouTube. Ó, tá falando aqui o meu telefone, tá pesquisando sozinho. Professor, esse dia eu estava dando aula, o Google entrou pro meio e falou assim, plano de Frankfurt é poliorbitário, no meio da aula. Ele acertou. Tá aqui meu e-mail, tá aqui meu celular, pode mandar o WhatsApp para mim, não tem problema. Se eu não te responder, eu tô dando aula, a gente tá correndo atrás aqui. Aguenta a mão que eu te respondo. Esse é meu Face, esse é o Instagram, aqui o site do Easy Age. E eu estou à disposição de todo colega, radiologista, ortopedista, colega dentista, que estiver precisando de alguma informação do artigo e tudo, eu estou à disposição. Professor, a gente está aqui à disposição do senhor, à disposição do Cifaz, estou à disposição da Abro, estou à disposição de todos os organismos aí, porque eu sou radiologista e estou preocupado com essa radiação. Outra coisa, professor, uma palhinha. Colegas que estão nos ouvindo, vamos utilizar hoje imagem digital. Tá? Com a Covid-19, vamos parar de ficar andando com exame para lá, para cá. Não tem sentido ficar pondo panorâmica em motoboy, panorâmica... Gente, o software, o Cifaz e outros por aí enviam, e nós, radiologistas, já estamos aptos, treinados a fazer esses laudos e enviar esses laudos de forma remota, com confiança, com segurança, que a nova campanha da Abro, que é utilizar a imagem digital como padrão. No meu centro digital. Ô, Paulo, é isso aí. Agora, é só para fechar aqui, ver se está compartilhando aqui. Deu? Eu não vi ainda. E agora? Deu? Agora, por senhor fechar a porteira aí, ó. Então, Paulo, o que você falou, né? A gente agradece a você e, concluindo a nossa live, é que houve essa correlação positiva entre os dois índices de maturação esquelética. Sim. A cervical e a carpal é um método tão seguro e confiável e eficaz, né, quanto a carpal. Então, a cervical, ela veio para ficar. Agora, como você falou no final aí, a juntar tudo. Então, é muito importante a gente ressaltar que ambas as análises estão sujeitas a erros, tá certo? E, portanto, deve ser utilizada com cautela e sempre em conjunto com a boa documentação ortodôntica, o exame clínico e histórico do paciente. Planejamento do ortodontista. Não é só um avulso, só a análise cervical que está tudo certo, ou só a análise carpal. Não é isso? Então, você tem que juntar tudo isso na documentação bem planejada para o tratamento ortodôntico. Tá certo, meu amigo Paulo? Beleza, professor? Muito obrigado. Eu coloco também à disposição o Cefaz, a turma toda. Agradecer ao Cefaz, o Sansão, que está aí. Muito obrigado, Sansão, e a todos vocês que estavam aí até agora, né, com a paciência para escutar a gente, né, Paulo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, contem comigo. Estamos aqui, fazemos as coisas de coração aberto, professor, para nós, dentistas,
tratarmos melhor o nosso paciente, que merece todo o nosso respeito. Isso aí, Paulo. Fica com Deus, boa noite para todo mundo aí. Até amanhã, bom trabalho para todo mundo. Um abração. Beijão, galera. Valeu. Valeu, tchauzão, professor. Valeu, tchauzão. Tchauzão.